Mansão La Laurier. Bem-vindos de volta ao nosso canal pessoal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais arrepiantes e intrigantes de Nova Orleans, a lendária mansão La Laurier. Mas não podemos falar desta mansão sem falar da proprietária, Madame La Laurier. A vida desta distinta senhora é, na verdade, muito obscura. No decorrer da história de Madame La Laurier, perceberemos como a maldade pode ser uma porta aberta para o sobrenatural e de como os lugares deixam resíduos do que possa ter ocorrido. E foi isso que aconteceu com a mansão La Laurier, um lugar que se tornou atormentado por almas que vagam sem descanso. Preparem-se para descobrir os segredos obscuros e as assombrações que envolvem este lugar sinistro. Localizada no coração de French Quarter, a mansão La Laurier é uma das propriedades mais assombradas, talvez a mais assombrada da cidade, construída no século XVIII. Esta mansão majestosa guarda uma história sombria que ecoa através dos séculos. A história da mansão La Laurier está intrinsecamente ligada à figura de Madame Delphine La Laurier, uma mulher da alta sociedade de Nova Orleans. Por trás de sua fachada de responsabilidade, Madame La Laurier escondia segredos terríveis. De família rica, casou-se 3 vezes com homens importantes e da alta sociedade, o que a tornou cada vez mais rica. Mas foi com seu terceiro marido, o médico e político Leonardo Louis Nicolas La Laurier, que construiu a mansão em Nova Orleans. Na superfície, os La Lauriers pareciam ser uma família respeitável e próspera, mas nos bastidores escondiam segredos terríveis. Na época, era muito comum a alta sociedade ter escravos, e é aí que Madame La Laurier escondia muitos segredos. Uma das mulheres mais influentes da cidade costumava dar muitas festas e agradava seus convidados com o que havia de mais luxuoso. No entanto, as pessoas sempre percebiam que ela mudava constantemente de escravos. Ela sempre aparecia com escravos diferentes e nunca mais viam os outros. Eles simplesmente desapareciam. O que ninguém nem imaginava era o que acontecia com eles. Mas em 1834, um incêndio devastou a casa La Laurier, revelando um horror indescritível. Esse incêndio foi proposital. A escrava cozinheira teria iniciado o incêndio por medo de ser mandada para o 2º andar, onde ela sabia o que acontecia por lá. E esse incêndio foi até bom, pois através deste acontecimento, os bombeiros entraram na casa, ou melhor, na mansão, e puderam colocar um ponto final naquele horror que acontecia com aqueles escravos. Quando os bombeiros chegaram para extinguir as chamas, descobriram uma cena chocante nos fundos da propriedade. Descobriu-se que Madame La Laurier mantinha escravos em condições desumanas, sujeitando-os a abusos físicos e emocionais extremos. E quando eu falo de extremo, é extremo mesmo. Madame La Laurier, ela era tão ruim que até aquela sociedade que frequentava sua casa e que também tinha escravos quiseram linchá-la. Um dos casos mais abomináveis foi da pequena escrava de 12 anos, que ao pentear o cabelo de Madame La Laurier, puxou sem querer o cabelo da mesma, que irada correu atrás da garota com um chicote, ao que levou a menina a cair do 2º andar e morrer. Nem suas filhas eram poupadas da cruel mulher, pois sempre que algum deles ousavam dar comida a um dos escravos, eram espancados pela mãe. Com a chegada dos bombeiros para apagar o incêndio e a descoberta dos escravos maltratados,
uma multidão juntou-se na frente da mansão querendo vingança, mas Madame Lalaurie conseguiu fugir para a França, onde viveu seus últimos anos. Agora é que entra o sobrenatural. Depois de tanta crueldade, sofrimento e mortes de escravos, a casa ficou conhecida como uma das casas mais mal assombradas de Nova Orleans. A princípio, a casa ficou abandonada. 3 anos depois, surge o primeiro morador, que não conseguiu passar mais que 3 meses na casa, pois dizia que a casa tinha muitos fantasmas, barulhos e sensações de estar sendo observado sempre. Ele tentou passar a casa à frente, mas todos que lá chegavam relatavam a mesma coisa. A casa dava calafrios, viam vultos, ouviam gritos, gemidos, uma coisa horrível. Ninguém conseguia ficar mais que 3 meses no lugar. Até uma escola só para meninas tentaram colocar no lugar, mas nem isso conseguiram, pois a escola só funcionou por 1 ano. As meninas relatavam que viam uma mulher com um chicote na mão e que corria atrás delas. Depois a casa foi dividida em pequenos apartamentos, mas nem assim deu certo. Todos que iam para lá viam todo tipo de assombração e aconteciam coisas horríveis, como por exemplo, acidentes, as pessoas adoeciam ou perdiam tudo. Enfim, a casa ficou impossível de alguém habitar, sem falar de sons de correntes arrastando no andar de cima, cheiro de podre, um espírito de uma mulher que sufocava as pessoas enquanto dormiam e Madame Lalaurie, que diziam vê-la andando na mansão e muitas vezes alguém acordava à noite e via ela ao pé da cama, olhando com uma cara séria. Vizinhos também relatavam ouvir nas madrugadas gritos e barulhos de chicote, barulhos muito fortes de portas e janelas abrindo e fechando ao mesmo tempo. Viam também uma menina caindo do 2º andar, mas não era ninguém. A casa ainda hoje existe e com certeza continua cheia de energias ruins, de baixa vibração, um lugar marcado pelo sofrimento de muitos escravos. É como se a própria casa estivesse com muita raiva e tenta fazer mal a qualquer um que lá chegar ou se aproximar. A casa também já foi uma loja de vender instrumentos musicais, mas também durou pouco tempo. Uma vez o dono chegou e simplesmente o seu material estava todo quebrado. Ele pensou que tinha sido atacado por vândalos e decidiu passar uma noite no local. Se arrependeu, disse que ouviu coisas horríveis e no dia seguinte deixou a mansão. E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Será mesmo que a mansão Lalaurie é bem assombrada? Se vocês gostaram dessa história arrepiante sobre a mansão Lalaurie e querem mais conteúdos intrigantes sobre o mundo do sobrenatural, não deixe de se inscrever no nosso canal. Cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima aventura. E não esqueçam de compartilhar o vídeo com outros amantes do sobrenatural. Obrigada para quem viu o vídeo até aqui. Boa noite.